Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Pate de celis Deus, miserere nobis, Filii Redemptor mundi Deus, miserere nobis, Spiritus Sancte Deus, miserere nobis, Sancta Trinitas Unus Deus, miserere nobis, Sancta Maria, ora pro nobis. Salve Maria, a paz de Jesus, Deus abençoe a todos. Bom, meus caríssimos irmãos, cristãos, também meus irmãos católicos apostólicos romanos, passando um pouco para deixar o perigo que tem cercado a nossa fé, principalmente aqui no Brasil, e muitas vezes nós não percebemos como está perto este perigo e passamos desavisados sem o teor real do perigo que há, que pode afetar o nosso país. Bom, devido à conjectura que aconteceu durante vários anos, onde tivemos, graças ao povo brasileiro, um aumento e um incentivo tremendo na América Latina de uma ideologia que é contrária à vida, tivemos vários avanços que, ao nosso ver, como cristão católico apostólico romanos e verdadeiros, que não são corretos. Nós temos aqui então essa informação, podemos ver este verdadeiro guerreiro aqui, numa reportagem, hoje é dia 23 de maio de 2019, 14 horas e 37 minutos, onde nós vemos essa reportagem que foi feita pelo Clarim, que é um jornal argentino, e essa matéria foi de ontem, 22 de maio, 16h30, onde nós vemos aí o senhor Leandro Rodrigues Lastra, que é um médico ginecologista, ao qual foi julgado e condenado porque ele não quis fazer um aborto. Ele se negou a praticar um aborto em uma jovem. Isso aconteceu em 2017, eu quis trazer o site para que vocês pudessem ver a informação. E sempre lembrando para vocês, todas as informações que vocês verem em qualquer canal do YouTube que venha a atacar a fé ou denunciar alguma coisa, vão atrás da notícia para verificar se é verdade. Porque eu tenho encontrado muitas informações que infelizmente parte de pessoas que são cristãs católicas e são informações distorcidas e falsas quando você chega à origem. Então sempre, meus irmãos, se você ama a fé da Igreja Católica Apostólica Romana, ama a sua igreja e você quer estar agindo para que possa estar tirando essa fumaça que cobre muitas vezes os olhos dos nossos irmãos, não por culpa deles, porque seguem muitas vezes pastores, seguem pessoas que têm nome e renome no meio cristão e não percebem o que estão seguindo. Então, voltando ao nosso assunto aqui, em Rio Negro aí, temos esse ginecologista condenado aconteceu o fato em abril de 2017, vou deixar os links depois aí para que vocês possam estar vendo, tá? A gente pode aqui colocar para traduzir no Google, né? Ele tem essa facilidade, onde nós temos o texto aí traduzido para ficar mais fácil para que se possam estar entendendo. Bem, vemos aí então o senhor Leandro Rodrigues Lastra, né, dando a entrevista, eu acredito que foi logo depois da sua sentença, aqui no dia 21, falando do seu julgamento e da sua condenação por quando se recusou para interromper a gravidez de uma jovem de 19 anos, que havia sido estrupada por um membro da família. É um ato desumano, cruel, que jamais nenhum cristão católico apostólico romano vai aceitar uma coisa dessa. Realmente, a pessoa que cometeu esse ato hediondo, ela tem que ser julgada e condenada arbitrariamente, mas para vocês entenderem, a própria esquerda defende muitas vezes o estuprador, né? E nesse ato aí, a criança não tem culpa. E o médico, para preservar a vida da criança e até da jovem que chegou com os remédios que ela havia tomado,
ele decidiu não fazer o aborto, foi contra a justiça em 2017, foi processado e condenado. Então vejam o perigo. Isso aconteceu na Argentina e vai acontecer próximo a gente, pode chegar isso. Temos aqui outro site, Movimento Crítica, Teoria e Ação, que é brasileiro, onde ele vem falar da Maré Verde. A Maré Verde é um movimento que tem acontecido aí, aconteceu na Argentina, em defesa aí ao aborto. Vemos a reportagem aqui pela Fabiana Morim, 13 de junho de 2018, né? Talvez mais aguardado do que o dia da abertura da Copa do Mundo. O 13 de junho pode ser um dia histórico na Argentina. Um intenso processo de luta protagonizado por mulheres em defesa de suas vidas hoje desemboca na possibilidade de vitória da ampliação dos direitos sexuais e reprodutivos. Se trata aqui da descriminalização do aborto. Se nós vamos ver da onde que vem no Brasil esse site, chegamos sobre a revista. A revista Movimento é uma publicação teórica política orientada para o debate de ideias entre os socialistas. Vemos que é os socialistas, defensores do aborto, e eles se negam e eles mentem nas suas redes sociais e às vezes, muitas vezes nas eleições, dizendo que não são a favor ao aborto. Temos alguns como o PSOL, temos aqui com a organização política fundadora do PSOL, onde eles se declaram mais abertamente, mesmo assim o nosso povo que é cristão, católico, apostólico, romano, votam. Para vocês saberem, até algumas igrejas cristãs católicas estão trazendo vereadores do PSOL para falar. Então temos aqui, ó, a Maré Verde também, o Brasil de Fato, outro site aí, versão em espanhol, em inglês e em português, onde as feministas, as mulheres aí, e muitas vezes algumas católicas, com este paninho verde aí, trazendo essa maré verde, onde já se cogita também para vir para o Brasil, para estar trabalhando pela legalização do aborto. Algo que está ocorrendo no STF, que se apropriou para poder estar votando esse caso aí. Se nós vamos ver quem é o Brasil de Fato, nós temos aqui a Adital. A Adital faz parte deles, o caros amigos, Carta Maior, e vamos vendo Ninja, são todas organizações que fazem parte da esquerda. Voltando, site do mês vai estar nos direcionando, adivinhe, esquerda socialista. Caiu aqui o vídeo, retomando, nós temos então a esquerdasocialista.com.br. Vemos aqui as deputadas, as ações, as eleições, e quando nós vamos, clicamos aqui e sobre o MES, Movimento Esquerda Socialista, vamos ver de onde que vem, um pouco do que somos e o que defendemos. O PSOL é um partido democrático e socialista. Então o MES é uma dessas tendências. Temos então o MES, que é uma tendência que nasce dentro do PSOL. É uma ferramenta, como a esquerda faz, que eles usam dentro do marxismo, que é ocupar espaços. Temos que começar agora a usar a mesma ferramenta, a arma, contra eles. Precisamos nós, católicos apostólicos romanos, nos organizarmos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pela inspiração do Espírito Santo. Estamos tendo vários institutos nascendo aí pelo Brasil. Instituto Mineiro, em São José dos Campos também está começando um. Temos um outro instituto agora que eu não me recordo, acho que é Dom Bosco, podem procurar, que são leigos cristãos católicos levantando-se para defender a doutrina da igreja, o depósito da fé, a sã doutrina. E são essas coisas que têm atacado aí os nossos jovens e as nossas famílias. Estamos votando, estamos elegendo, estamos apoiando pautas, como eles falam aí na política, que são totalmente contrárias à vida, que defendem o aborto. Dentro dessa tendência, nós temos um outro canal também, que é o chamado Católicas pelo Direito de Decidir. Primeira coisa, Católicas pelo Direito de Decidir não é católico apostólico romano. Elas estão usando este nome, um claro uso, para estar atraindo mais católicos, achando que é alguma coisa que vale a pena. Não, sim, eu sou católico, eu tenho o direito de decidir. E na verdade, eles vão infiltrando com falas e reportagens que levam as mulheres católicas apostólicas romanas
a estarem aderindo a pautas feministas, a ideologias feministas e concordando que o aborto é necessário e se faz presente e deve existir o aborto liberado no Brasil, indo contra a Igreja, contra o Cristo, contra o Catecismo e contra a Bíblia. É isso que eles vêm trazendo. Católicas para o direito de decidir. Não é católico. Então, mais uma vez, para ficar bem claro, Católicos pelo direito de decidir não é uma organização católica apostólica romana. Simplesmente apropriou-se do nome, como muitas outras seitas fazem aí, se apropriando do nome, até realizando missas que incautos cristãos católicos começam a participar e depois estão desvirtualizados na sua fé. Por isso que é necessário nós denunciarmos, porque muitos desses cristãos, a gente não pode entender que não podemos criticá-los, porque muitos deles, com um anseio no coração de servir a Deus, de estar mais próximo ao Senhor, fazendo a sua vontade, são convertidos por uma linguagem que chama verdadeiramente mais um lado humano de servir, de estar ali, e não percebe que estão esvaziando a fé. A mesma coisa Católicos para o direito de decidir, onde tem aqui, vocês vejam, são várias ferramentas que eles usam, o inimigo de Deus ele usa, tem até como aqui um artigo escrito pela filósofa e teóloga. Quando vemos teóloga, nós já pensamos que é alguém ligado à igreja, feminista Ivone Gebara, e publicado originalmente no site Instituto Humanitas Unicinos, o IHU. Bom, nós verificando aqui a postagem aqui dos sites Católicas para o direito de decidir, artigo escrito pela filósofa, comprovando, e aqui nos fala onde foi escrito, no Instituto Humanitas Unicinos. Então aqui tem uma linguagem própria, corporativismo do clero, clero religioso, corporativismo político, teologias fundamentalistas, falando da nossa fé, moral tradicional, igreja cristã, sociedade, pluralista, pluralismo de ideias, comunidade cristã, evangelho, mais uma vez corporativismo clerical, ódio como defesa de forma da fé. Então eles começam a usar uma linguagem que uma pessoa que não esteja atenta, ela começa a achar que ela ser contrária a isso, ela está tendo o quê? Um ódio e uma defesa cega da fé cristã católica apostólica romana e do Cristo, e deixamos então de agir, para vocês verem como que eles trabalham dentro do psicológico. E temos aí a diversidade, que é uma palavra que entrou agora dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, sendo usada muito para vários tipos de informações. Necessário abrirmos os olhos. Não só abrir os olhos, mas o espírito em oração, para descobrirmos e vermos as ciladas que o demônio tem feito aí contra a nossa fé no tempo nosso de hoje em dia. Quero denunciar a máfia da religião. Nossos gêneros, quando o bispo, um cardeal ou um núncio, o núncio é a defesa da fé, tá? Eles representam, eles são o Vaticano aqui no Brasil, proíbe uma professora de cumprir sua responsabilidade em assessorias previamente aceitas, diz que é um erro. Eles não entram num contexto do que seja. Vão convertendo tudo para uma linguagem totalmente humanista, e a palavra nos remete aqui ao site, para nós podermos ver, clicando aqui, vai nos levar ao site. Então, Instituto Humanistas Unicinos. O que nós temos logo aqui, um sacerdote, um terço na mão, sobre o corporativismo clerical. O sistema, irmãos, veja que tratam como sistema, e não algo fundado por Deus, algo sobrenatural. Não, é simplesmente um sistema, uma ideia, uma ideologia, é um pensamento. Cristo é um filósofo, Cristo é um pensador, é um ativista político. São essas coisas que tem dentro do nosso coração. E o que mais nos espanta, lembra que a gente falou do adital? Olha aqui, o adital. Instituto Humanitas Unicinos. Eles provêm de uma faculdade católica, segundo eles, que é o Unicino, que fica em São Leopoldo. Essa universidade é uma universidade jesuíta, onde a pessoa responsável, o padre responsável, seguindo
o contato feito aí com o IHU, padre jesuíta, e eles fazem parte da direção. E aqui o IHU é um braço de informação, de divulgação, de formação de católicos engajados dentro da igreja. Eles trazem a igreja para assim levar a nós fiéis católicos apostólicos romanos e também cristãos, onde eles alegaram que o site não é só católico, mas também esse site para várias religiões, espíritas, budistas, protestantes e o que mais, para estarem participando e fazendo coro, engrossando essas pessoas para estarem trabalhando pelas cláusulas necessárias para o aborto. E outros esvaziamentos da fé. Vamos ver mais um pouquinho sobre isso, então. Continuando aqui, nesse site, bancada aí pela Igreja Católica, né, se é jesuíta, dizer que a Virgem Maria é mais importante que os apóstolos só serve para que tudo continue igual. Isso não vem do Evangelho, segundo a teóloga brasileira Ivone Gebara. É uma das máximas representantes da teologia feminista no mundo. Uma clara opção pelos direitos das mulheres, entrevista com Ivone Gebara. Direito das mulheres católicas pelo direito de decidir. Estão conseguindo começar a entender mais claramente? Doutora em Filosofia pela Universidade Católica de São Paulo e Ciências Religiosas pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. Durante 17 anos lecionou no Instituto de Teologia de Recife. Então, meus irmãos, a gente pode ver como tem se infiltrado e por que esse movimento tem crescido na nossa juventude, às vezes até em alguns seminários aí pelo Brasil, devido a isso. Não podemos criticar os nossos irmãos leigos que estão com esse pensamento sem o devido conhecimento, porque eles foram contaminados dentro de igrejas que promovem, até levando a Ivone Gebara para falar, como já aconteceu. É necessário que nós conheçamos e informamos, passemos essa informação para que outros cristãos, católicos, apostólicos, romanos e cristãos também não caiam nessas informações e sendo aí, tendo a sua fé pervertida, corrompida. Nós somos e devemos ser católicos apostólicos romanos. E se vocês pesquisarem um pouco mais, não vou falar sobre ela, mas vocês vão saber quem que é a Ivone. Nos deixa mas muito triste sobre ela. Tá, e para a gente estar aí finalizando sobre esse vídeo, vamos ter um vídeo logo agora sobre o aborto. Naquilo que eu falo para ler para vocês, sempre vejam, né? Eu vou estar colocando aí os links. Sempre vão atrás das notícias para saber se é verdade. Até em muitas postagens no Facebook eu tenho visto aí os ataques. Agora mesmo aconteceu através dos nossos parlamentares cristãos católicos apostólicos romanos, leigos, que estavam dentro da política, que Eros Biondini, Flavinho, que lutaram pela fé, defenderam os nossos jovens, as escolas aí tentando tirar os partidos de esquerda ali, que corrompem a nossa juventude de dentro. E agora, essa semana aí, tivemos o ato de consagração de Nossa Senhora, né, o nosso país, a Nossa Senhora, a Maria, onde redes sociais foram criticados falando que era uma heresia, xingando até por ter sido aquele ato, onde em vários pontos foram tirados os crucifixos, foram tiradas as imagens, e a esquerda tentou fazer isso, tirar tudo que seja cristão, porque é um jeito que a gente consegue combater o marxismo cultural, conseguimos combater o marxismo que vem de Karl Marx. Procurem saber quem foi Karl Marx, vocês vão entender a origem. E para finalizar, nós temos aqui o contato, sempre vão na fonte, tem aqui que nós possamos encher essa caixa aqui, mandando diretamente para o diretor a nossa insatisfação de que um meio cristão católico de ensino, a universidade, como eles mesmos se dizem, aí, jesuítas, né, através do seu Inácio de Jesus, padre, estejam promovendo aí teologias feministas, ideologias de gêneros, dando voz para esse povo dentro de um meio católico. Eles podem ter voz, não podemos calá-los, que seja fora da igreja, mas dentro da igreja, alimentar o aborto,
alimentar a ideologia de gênero? Não, só existe um gênero, masculino e feminino. O que vem depois é criação do homem, infelizmente. Devemos amá-los, todos esses nossos irmãos que sofrem com isso, mas aceitar o ato em si? Não. Aceitar um aborto? Não. Respeitar o irmão que infelizmente fez aquele ato de matar uma vida no seu ventre? Sim, porque também ela vai sofrer futuramente. Mas o ato em si, não, nunca. E também vocês podem estar ligando e tomar mais informações. Tenhamos a nossa fé firme. Não se afaste da igreja. Se você vê alguma coisa na sua igreja que deixa triste porque não é segundo a ordem de Cristo, não se afaste da sua igreja. A nossa igreja é santa, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo sob Pedro. O tempo vai passando, tem-se modernismos, ideias, mas a fé é imutável. Há 2019 anos ela não pode ser mudada. Siga a fé, participe da sua igreja e, se for necessário, fale, haja para não deixar se contaminar. Deus abençoe, a paz de Jesus e até a próxima. Salve Maria. My name is Dr. Anthony Levatino. I'm a practicing obstetrician gynecologist, and I've performed over 1,200 abortions. Today I'm going to describe a third trimester induced abortion, which is performed at 25 weeks to term. At this point, the baby is almost fully developed and viable, meaning he or she could survive outside the womb if the mother were to go into labor prematurely. Because the baby is so large and developed, this procedure takes 3 or 4 days to complete. On day 1, the abortionist uses a large needle to inject a drug called digoxin. Digoxin is generally used to treat heart problems, but a high enough dosage of digoxin will cause fatal cardiac arrest. The abortionist inserts the needle with the digoxin through the woman's abdomen or through her vagina and into the baby, targeting either the head, torso, or heart. The baby will feel it. Babies at this stage feel pain. When the needle pierces the baby's body and the digoxin takes effect, the life of the baby will end. The abortionist then inserts multiple sticks of seaweed called laminaria into the woman's cervix. They will slowly open up the cervix for delivery of a stillborn baby. While the woman waits for the laminaria to dilate her cervix, she carries her dead baby inside of her for 2 to 3 days. On day 2, the abortionist replaces the laminaria and may perform a second ultrasound to ensure the baby is dead. If the child is still alive, he administers another lethal dose of digoxin. The woman then goes back to where she is staying while her cervix continues to dilate. If she goes into labor and is unable to make it to the clinic in time, she will give birth at home or in a hotel. In this case, she may be advised to deliver her baby into a bathroom toilet. The abortionist then comes to remove the baby and clean up. If she can make it to the clinic, she will do so during her severest contractions and deliver her dead son or daughter. If the baby does not come out whole, then the procedure becomes a D&E, a dilation and evacuation, and the abortionist uses clamps and forceps to dismember the baby, piece by piece. Once the placenta and all the body parts have been removed, the abortion is complete. Late-term abortions have a high risk of hemorrhage, lacerations, and uterine perforations, as well as a risk of maternal death. Future pregnancies are also at a greater risk for loss or premature delivery due to abortion-related trauma and injury to the cervix. As I mentioned at the beginning, I'm Dr. Anthony Levatino, and in the early part of my career as an OBGYN, I performed over 1,200 abortions. One day, after completing one of those abortions, I looked at the remains of a preborn child whose life I had ended, and all I could see was someone's son or daughter. I came to realize that killing a baby at any stage of pregnancy for any reason is wrong. I want you to know today, no matter where you're at or what you've done, you can change. Make a decision today to protect the preborn. Thank you for your time. I will no longer do any more abortions. When you finally figure out that killing a baby that big for money is wrong, that it doesn't take you too long to figure out it doesn't matter if the baby is this big or this big or this big or maybe even this big, it's all the same. And I haven't done any since then, and I never will. Mãe, você ainda nem deve saber
Sou pequeno, mas estou aqui. É tão seguro, há tanto calor. Ah, como é bom, doce lugar de amor. Sim, vou crescer e um dia correndo pra ti, pular em teu colo e sorrir, te dar um beijo e agradecer aquele tempo que em ti Deus quis me tecer. Deixe-me nascer, já tenho um coração. Deixe-me te amar, dê uma chance. Posso provar, sou de Deus. Quero amar. Mãe, o que é que foi? Eu incomodo você. Que nos pretende fazer? Mas mesmo assim, se ainda não me aceitar, no céu pra você vou orar, te dar um beijo e agradecer